Se você está considerando tomar um empréstimo com garantia de imóvel, certamente você já deve ter pesquisado um pouquinho e viu que você precisa de algumas documentações e informações iniciais. Você vai precisar enviar alguns documentos e informações que serão essenciais para a nossa análise de crédito. Ficou com dúvida do porquê que você precisa de todas essas informações e documentação? Fica aqui comigo que eu vou te explicar o porquê para que você consiga seguir com o seu processo de análise. Oi, meu nome é Marina, eu sou head comercial aqui da Cashme, trabalho com empréstimo com garantia de imóvel tem mais de 6 anos, portanto, sou especialista no assunto. Então, todas essas dúvidas relacionadas a produto e indexadores, conta comigo que eu vou te ajudar a esclarecer. Antes de falar um pouquinho sobre análise e documentação, é legal a gente reforçar, recapitular na verdade, o conceito de empréstimo com garantia de imóvel. Nada mais é do que uma modalidade de crédito a qual você consegue colocar um imóvel em garantia, reduzindo taxa de juros e alongando o prazo. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse produto ou ficou curioso para saber um pouquinho mais, acesse o nosso canal que a gente tem vários vídeos falando sobre o assunto. E falando um pouquinho sobre o processo de análise, né? Quando a gente pensa em empréstimo com garantia de imóvel, a gente tem 3 pilares que são essenciais para que a gente consiga fornecer um crédito de uma maneira saudável para você. Então a gente vai falar de toda a documentação pessoal para entender um pouquinho mais quem é você? Falando um pouquinho sobre renda, né? Então, olhar um pouquinho sobre a sua capacidade financeira, até pensando em comprometimento de renda, para que a gente consiga te fornecer um crédito saudável e uma parcela que caiba no seu bolso. E analisar toda a documentação do imóvel, para que a gente tenha certeza de que esse imóvel está regularizado e ele é passível de alienação, ou seja, ele não tem nenhum impeditivo, não tem nenhuma cláusula em matrícula, não tem nenhuma informação que impeça da gente seguir com esse processo. E antes da gente entrar em toda a parte ali de checklist, quais são os documentos que eu preciso enviar para o meu perfil, é importante ressaltar que esse processo de análise, a gente vai olhar toda a parte de documentação. Então, a gente tem um time de análise responsável por olhar todas as etapas ali de cada processo. Então, análise de crédito, análise da sua garantia, análise jurídica, considerando não somente você, mas também as questões jurídicas da garantia. Então, a gente precisa dessa documentação escaneada, com uma boa qualidade, para que isso ajude o nosso processo de análise. Então, agora falando um pouquinho sobre checklist. Quais são os principais documentos que você precisa para iniciar o seu processo? Antes de mais nada, todo processo precisa de documentação pessoal. Então, se você vai entrar com um processo em pessoa física, ou seja, em seu nome, você vai precisar de um documento pessoal, ou seja, RG, CNH, vai precisar também da certidão de estado civil. Então, se você for solteiro, certidão de nascimento, casado, certidão de casamento. Lembrando que se você também tiver união estável, por exemplo, você vai precisar desse documento, além da sua certidão de estado civil. E o comprovante de endereço atualizado até 60 dias no máximo. Se a gente estiver falando de uma operação de pessoa jurídica, toda a documentação dos sócios também precisa ser enviada. Então, além da documentação PJ que eu vou falar daqui a pouco, cada sócio vai ter que enviar toda essa documentação que eu acabei de citar. Falando um pouquinho aí de documentação PJ. Como eu já comentei, a gente vai precisar da documentação dos sócios, né? Então todos os documentos pessoais. E olhando para a PJ, a gente vai precisar do contrato social. Agora falando um pouquinho sobre documentação de renda. Eu vou entrar primeiro em todas as modalidades de pessoa física e depois a gente fala um pouquinho sobre pessoa jurídica. Quando a gente fala de pessoa física, é importante ter em mente de que a gente sempre vai precisar do comprovante de renda e da declaração de imposto de renda. Lembrando que ela precisa estar atualizada e lembrando que se você retificou a declaração, você vai precisar enviar não somente a retificada, mas também a original. Se você é aposentado, vamos precisar também do comprovante do último benefício. Lembrando que ele é importante para a gente entender o tipo de beneficiário que você é, então se você foi aposentado por contribuição ou qualquer outra modalidade. Pensando também em comprovação para renda de aluguel, além dos 6 últimos meses de extrato bancário, você também vai precisar nos enviar o contrato comprova ali a vigência desse aluguel. Pensando um pouquinho em empresário, autônomo, que é uma renda um pouco mais difícil da gente comprovar, pensando que a gente não tem uma documentação como o CLT, o aposentado ou até mesmo o funcionário público, a gente vai precisar dos 6 últimos meses de extrato bancário. Lembrando que se você tem uma pessoa jurídica e você faz movimentações da pessoa física para a jurídica, é legal enviar tanto extrato de IPF quanto de PJ. E para empresário, um contrato social, ali com a última alteração. Agora falando um pouquinho sobre documentação de renda para a pessoa jurídica. Então, se a sua intenção é entrar com uma operação em nome da sua pessoa jurídica, o ideal é que você separe essa documentação em 2 cenários. Considerando que a sua operação vá no máximo até R$700 mil, ou seja, a sua intenção de tomada de crédito seja de R$700 mil, você vai precisar do faturamento dos últimos 12 meses com uma defasagem de até 60 dias, lembrando que esse documento tem que estar assinado pelo contador, e os extratos bancários, assim como na modalidade ali para a pessoa física, quando a gente fala de empresário, os 6 últimos meses de extrato bancário. Agora, se a sua intenção é tomar um crédito acima de R$700 mil, você vai precisar de alguns documentos a mais.
Além do faturamento e da relação de status bancários que eu comentei, a gente vai precisar também do balanço e do demonstrativo de resultados dos 2 últimos anos. Lembrando que essa documentação também ela tem que estar regularizada e assinada, então precisa ali ter a vigência em relação ao seu contador, né? Então todas as assinaturas, tudo certinho, tá? E assim como na modalidade de pessoa física, para pessoa jurídica você também vai precisar nos enviar a declaração de imposto de renda da PJ com o recibo de entrega, lembrando que se ela tiver alguma retificação, você vai precisar enviar tanto a original quanto a retificada. Lembrando que se sua empresa não elabora balancetes, você pode enviar para a gente a relação dos 3 últimos balanços e DRS, que também é suficiente. Um ponto muito importante para reforçar também é que toda essa relação de documentos que eu falei agora, ela é uma documentação base, ou seja, pode ser que o crédito venha solicitar outros documentos e aí o seu consultor vai te instruir para enviar essa relação de documentos. Agora que a gente já falou da documentação de renda, vamos falar um pouquinho do imóvel. A documentação do imóvel, inicialmente, ela é bem simples. A gente vai precisar apenas de 2 documentos. A matrícula, ela pode ser desatualizada, tá? Não tem nenhum problema, até porque a gente vai conseguir solicitar esse documento internamente, tá? Para fazer a análise e verificar as últimas atualizações desse documento, além da capa do IPTU. Lembrando que esse documento do IPTU, ele tem que conter a metragem e todos os dados do imóvel. Beleza? Tendo toda essa documentação, a gente consegue iniciar o seu processo de análise. E aqui vai uma dica para você. Considerando o seu cenário de aprovação, que a gente passou por todas as etapas de análise, pode ser que a gente venha a solicitar outros documentos para fechar o seu processo e emitir o seu contrato. Então, um exemplo de documento é a CND, que nada mais é do que a certidão negativa de débitos, que a gente vai precisar obrigatoriamente para os casos ali com o IPTU. Então, se você está adimplente, a gente vai conseguir emitir essa certidão negativa de débitos. Se você estiver inadimplente, fica tranquilo, não tem problema. A gente pode condicionar essas dívidas no contrato, mas a gente vai ter que ter o relatório dessas dívidas. E se você, por exemplo, mora em condomínio, você vai precisar desse mesmo documento para atestar ou a sua adimplência, no caso a CND, ou a sua inadimplência, ou seja, a relação dos débitos que você tem em aberto, para que a gente também possa colocar em contrato. Bom, agora que você já sabe como funciona todo o processo de análise e o que você precisa enviar para a gente, você pode entrar no nosso site e simular, é bem rápido, você não tem nenhum custo e você já vai ter uma noção ali se esse crédito faz sentido para você. E lembrando também que a qualidade dessa documentação ela é de extrema importância para que você tenha mais agilidade no seu processo. Então enviar essa documentação bem organizada, em PDF, com uma boa qualidade, faz com que o seu processo seja muito mais rápido. É isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.